comumente você acha assim, bom, você vai passar uma informação para um cara e ele vai pensar naquela informação, vai processar, sentir e agir. Não é bem assim, tá? Não é assim que o ser humano age. Então você tem que entender que o ser humano, como a grande maioria das pessoas, ele recebe um estímulo externo e ele sente. Por isso que quando eu falo que a mudança tem que ser, ele tem que entender que é benéfica para ele, porque antes dele pensar, o sistema límbico das emoções ele é dominante. Até tem um livro que fala a respeito disso, que ele fala assim, ó, o sistema límbico, que são 3 sistemas aqui. Neocórtex é o racional, o límbico é o sistema das emoções ali e tal, e o reptiliano é a sobrevivência. Sempre que a gente tem um estímulo externo, o límbico ele é muito maior, então ele sempre vai tentar economizar energia e processar com o sistema límbico, que é o sistema das emoções. Então ele vai olhar aquilo ali, ele vai tentar categorizar aquilo para ser rápido. É como se fosse, por exemplo, um cara magrinho de 60 quilos sobre um elefante. O elefante é o sistema límbico. O racional é o cara magrinho tentando controlar o elefante. Mas a grande maioria das vezes as pessoas recebem a informação e ao invés de elas pensarem naquilo, elas sentem primeiro. Tá? Então o ponto principal é, ela sente, aí ela avalia e faz um juízo de valor, pensa e aí ela age. Às vezes ela até pula isso aqui, tá? Muitas vezes ela pula isso aqui. Então o item 2 aqui de pensar a respeito nem acontece. É assim que o ser humano funciona. Se você não facilitar a digestão da informação, fica difícil. Ele tem que entender o que é benéfico para ele. E aí a gente usa um tipo de testagem. Tem vários, mas a gente trouxe aqui o do HBDI. Tá? O que essa testagem faz? Ela separa o cérebro em 4 lobos, direito, esquerdo, superior e inferior. E ela mostra para mim se o cara é mais experimental, cara das ideias, do futuro, visão holística, o cara que pensa na frente. Se o cara é mais relacional, sentimento, relacionamento, é um cara que se relaciona bem, que tem uma cultura, reconhecimento, ele busca o relacionamento e consegue convencer as pessoas através do relacionamento. Se ele é um cara mais controlador, regra, norma, procedimento, política, busca da perfeição. Ou se é um cara analítico, fatos, dados, números, argumentos, técnicos e tal. Quando eu faço isso, eu já tenho uma ideia de como aquela pessoa é setada, como é que é o software dela. Tá? E existem várias testagens, você pode utilizar qualquer uma. Como é que é o software do cara? Porque se eu quero instalar um sistema, né? Qual é o sistema operacional que ele tem? Será que o sistema que eu quero instalar nesse cara, ele é compatível? É como se fosse instalar um software, um aplicativo naquele cara para ver se vai funcionar. E aí, a gente tem inúmeras aqui características de cada perfil. Eu trouxe aqui, ó, de cada um deles, mas se você pegar aqui, ó, por exemplo, vou pegar um cara relacional, que é um cara que se relaciona bem. É um cara sensitivo, fala bastante, expressivo, apoia, sensível com os outros. O que ele gosta de fazer? Ouvir, expressar ideias, significado pessoal, input sensorial, preferências de aprendizagem dele, interação em grupo, sentidos, partilha e dificuldades, excesso de dados e análise, falta de feedback e falta de participação. Então, esse cara aqui, se você coloca ele numa área de controladoria, numa área de análise de custo, talvez se essa for a maior, digamos assim, a maior setagem do software dele, talvez não seja a melhor área para ele. Para um cara de controladoria, o melhor é o cara analítico. Então, aí você começa a enxergar os perfis de cada um, tá? E aí as potencialidades e dificuldades que eles podem ter. E aí você monta o cenário e você começa a entender o tabuleiro do jogo. O que é o tabuleiro do jogo? Cada líder, como é que o cérebro dele se comporta para cada uma das funções. Então você começa a olhar aqui são aqueles lobos lá, ó, controlador, analítico, experimental e relacional. Você começa a ver como o cérebro do cara se comporta. E os perfis, olha esse cara, a Samantha, que equilibrada que ela é, ó. Então ela tem um equilíbrio. Aqui tem 2 pontos, tá? Abrindo parênteses. O equilibrado, ele tem que tomar cuidado para não virar pato também. Ele é mais ou menos em tudo, mas não é bom em nada, tá? Porque você pode falar assim, Cícero, então quer dizer que, por exemplo, o Davi é horrível? Pô, só tem 8% experimental? Não. Depende da área que ele trabalha. Ele é de P&D, pesquisa e desenvolvimento, novos mercados? Não, ele é da área, por exemplo, aqui, ó, ele é da área de qualidade. 40% de controlador, excelente. É um perfil que é para ele, entendeu? Então, muito bem. Então, a gente começa a entender o tabuleiro do jogo. Olhei a cultura, olhei as peças que eu tenho para... Então, o tabuleiro é a cultura. As peças do tabuleiro são as pessoas que foram mapeadas aqui. E aí, a gente começa
a brincar. O que nós fazemos com tudo isso? Aí vem, primeiro, soft skills. Quais são as habilidades que eu tenho que desenvolver relacionais nas pessoas? E aí vem um ponto que é aquilo que eu volto a dizer aqui, que eu falei lá do pulinho, do motivacional e tal. Como foi comentado, desenvolvimento é um processo. E a gente, o Pedro também deve saber disso, às vezes, muitas vezes vem proposta deslocada. Ah, eu quero um treinamento de delegação. Tá, mas por quê? De onde veio essa demanda? Não, é porque aqui o pessoal centraliza demais. Por que eles centralizam demais? Será que o corpo técnico não está dando conta? Então, essa análise, quem é consultor ou quem trabalha na área, consegue ter uma visão diferente para enxergar o porquê. Porque muitas vezes a gente começa a atuar no efeito e não na causa. Aí faz um treinamento de delegação e você não resolveu a parte de trás, os caras continuam incompetentes na parte técnica, o líder vai continuar centralizando. Porque ele não tem confiança de passar a atividade para o cara que está embaixo dele. Então aí você contrata um treinamento de delegação para o líder, só que o problema não é o líder. O problema é o corpo técnico que não dá retorno para ele. Então a questão da visão holística é isso, a gente entender. E aí o ponto principal é o seguinte, essa pirâmide de Cone of Learning, aí, a pirâmide do aprendizado, ela diz que a gente aprende 10% do que lê, 20% do que ouve, 30% do que vê, 50% do que vê e ouve, que é o que vocês estão fazendo aqui. E a brincadeira começa a acontecer aqui, ó. Participar de uma discussão, 70%. E prática, simulação e execução, 90%. Por isso que desenvolvimento é um processo. O cara tem que aprender a habilidade e ele tem que pôr em prática, testar aquilo. Vir com feedback daquilo. Traz aquilo, mostra como foi, pega a experiência, depois ele vai para a segunda execução e ele vai testando. E olha, eu arrisco dizer, processos de desenvolvimento de liderança com menos de 6 meses, os caras têm que ser cobra para conseguir assimilar. Menos de 6 meses, os caras têm que ser cobra para assimilar. Aí os caras pegam um treinamento e quer que o cara saia delegando e seja o mestre da delegação. Não funciona, gente.